Pessoal, a gente vai continuar então aí o tema emenda à Constituição, semana 4, dia 1º, parte 2. Questão 11. Compete privativamente ao presidente da República vetar total ou parcialmente emendas constitucionais? Errado. Por que é errado? A emenda constitucional não passa, contrário do que ocorre com a lei, ele não passa pela sanção ou veto aí do presidente da República, ok? Veja, artigo 60 fala que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta do presidente da República. Então ele pode propor uma emenda, mas ele não vai trazer aí essa possibilidade de vetar total ou parcialmente emendas constitucionais. Por quê? Porque a proposta ela será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovadas se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, ok? Então começa numa casa lá, Senado Federal, por exemplo, Câmara dos Deputados, tem que passar 2 vezes por aqui, 2 vezes por aqui, no mínimo o que? 3/5 em cada casa. Então por isso que passou por isso aqui, aí a mesa vai promulgar aí a alteração na Constituição, que seria a emenda, ok? Então a questão está errada, que não passa pelo presidente. As normas constitucionais de eficácia absoluta, isso aqui é apenas uma corrente minoritária traz essa norma de eficácia absoluta, por isso a caveirinha aí para nos acompanhar. Mesmo sendo intangíveis, submetem-se ao processo de emenda constitucional. Então o que é isso daqui? Tem alguns autores aí que defendem essa situação, e a mais célebre dos autores seria Maria Helena Diniz. Diz que as normas de eficácia absoluta são as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são as que não podem ser modificadas, que estão previstas lá no artigo 60. Ok? Então elas são intangíveis, e também ela diz que ela defende a ideia que são de eficácia absoluta. Então se ela tem eficácia absoluta, elas não sofrem o processo, não sofrem emendas, certo? Então elas não são emendáveis. Segundo a autora, então, não são emendáveis. Então, não sendo emendáveis, elas são intangíveis, ok? E não se submetem ao processo de emenda à Constituição, beleza? Isso daqui é uma porcaria. Então, mas o que você tem que lembrar na prova? Se vier escrito eficácia absoluta, isso daqui é defesa de autores que diz que a Constituição Federal não pode, essa cláusula, né, não pode ser emendada. Não pode ser emendada, então ela é o que? Intangível. Beleza? Então, norma de eficácia absoluta são as cláusulas pétreas na Constituição Federal de 88, que elas não podem ser emendadas e elas são, portanto, intangíveis, beleza? Há outros autores de renome, a exemplo José Afonso da Silva, diz que é a eficácia plena dessa norma. Então para ele não existe eficácia absoluta, beleza? Para ele eficácia plena, e a emenda e o artigo 60 pode ser emendado, sim, desde que para ampliar direitos, ok? Veja, mas ele não está contrariando, é um posicionamento diferente, ok? Mas ele não está falando que norma eficácia absoluta é tal, ok? Porque se trouxer então na tua prova norma de eficácia absoluta, aí você vai lembrar disso aqui, que é o que? A Constituição, naquela norma que é de eficácia absoluta, não pode ser emendável, portanto ela é intangível. Então lembre disso. Então veja aí, resumo aí que a Maria Helena Diniz traz que a eficácia absoluta são normas intangíveis e não emendáveis.
Então o item está errado, porque não se submete ao processo de emenda à Constituição. 13. A matéria constante no projeto de emenda à Constituição ser rejeitada ou a vida por prejudicada pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Negativo, só para o próximo ano aí, ok? Desde que subscrita por 1/3, não existe isso daqui, não existe essa previsão, ok? Então, por exemplo, a emenda à Constituição aí para mudança da Previdência Social, se não atingir aí os 3/5 dos votos nas duas casas, ela vai ser rejeitada, foi prejudicada. Sendo prejudicada, eu posso apresentar novamente esse ano aí uma nova proposta para Previdência Social. Resposta não, só para o próximo ano. Veja que ele tentou te confundir, ó. A Constituição poderá ser emendada mediante a proposta, então aí, a matéria constante proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, certo? Então, em outra sessão legislativa eu poderia, perfeito? Então, a matéria constante no projeto de lei, agora aqui, ó, veja que o projeto de lei é diferente da emenda. Somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, ou seja, somente lei admite a possibilidade de apresentar a matéria constante no projeto de lei na mesma sessão legislativa. Agora, a proposta de emenda à Constituição rejeitada não pode ser apresentada na mesma sessão legislativa, perfeito? Veja aqui que era mediante que a maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então o item está todo errado. 14. A Constituição não pode ser modificada durante o estado de defesa, ok? Estado de sítio também não. E o estado e a vigência de intervenção da União aí, intervenção federal em algum estado membro. Correto? Correto. Isso chama-se pela doutrina de limitação. O quê? Circunstancial. Limitação circunstancial. São as 3 possibilidades aí que está previsto no parágrafo 1º do artigo 60. O referido artigo trouxe a proibição quando diz então que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de estado de sítio. Então, questão correta, portanto. 15. Na fase constitutiva do seu processo legislativo, conta-se com a participação do Presidente da República. Quem? A proposta de emenda constitucional. E a promulgação deve realizar-se conjuntamente pelas mesas do Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Vamos ver, ficou meio prejudicado sem ler o conteúdo total aí. Vamos lá. Proposta de emenda à Constituição deve ser discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional, em turno único, considerando-se aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos seus respectivos membros. Então, por enquanto aqui nós temos aí em 2 turnos. Então, por enquanto tá errado isso aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Na fase constitutiva do seu processo legislativo, de quem? Emenda à Constituição Federal. Conta-se com a participação do Presidente da República. Ele participa? Quando não for iniciativa dele, não. Então não vai contar com a participação. E a promulgação deve realizar-se conjuntamente pelas mesas do Senado e da Câmara do... Veja, Constituição poderá ser emendada mediante proposta. A emenda à Constituição será promulgada. Veja, foi promulgada pelo presidente? Não tem a participação dele. Então, pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem. Então, a questão está errada, não é o único turno e conta com a participação do presidente da República, está errada. E a promulgação deve ser realizada conjuntamente. Aqui, ó, veja, a emenda à Constituição promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Aqui até poderia dizer que está ok, o resto está errado. 16. Cabe à Casa Legislativa, na qual tenha sido concluída a votação de emenda à Constituição Federal, enviar a referida emenda ao Presidente da República, tá vendo? Para promulgação. A gente viu que é a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que vão fazer a promulgação com o respectivo número de ordem, parágrafo 3º do artigo 60. Então, não passa pelo Presidente da República. Questão muito recorrente em prova, porque isso aqui é do processo legislativo, referente ao que? A lei. Aqui não é lei, aqui é a emenda à Constituição. Então, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então, não passa, então aí não vai para ser mandado ao Presidente da República. Questão 17. Uma vez preenchido o requisito de iniciativa instaurado no processo legislativo, iniciativa e instaurado o processo legislativo, então a proposta à emenda de emendar a Constituição será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, certo ou errado? Certo, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. É o que está escrito aonde? No artigo 60, parágrafo 2º, ok? Então a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver em 3/5 dos votos. Pô, isso aqui então não é artigo 60 não. Esse aqui é o artigo 5º. Depois confere lá, tá? Artigo 5º aí. Tô viajando na maionese. Então, sei de onde que eu tirei isso aqui. Artigo 5º. Beleza? Continuando. Então tá certo. Continuando. É cabível a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, controle de constitucionalidade contra a norma constitucional, oriunda de emenda? Sim, sim. Ela, por exemplo, pode tentar abolir uma cláusula pétrea, vai ser inconstitucional, certo? Então vai contrariar, aqui ó, tá aqui, contraria a cláusula pétrea da Constituição originária. Perfeito. Então, as normas STF produzidas pelo Poder Reformador têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação de que recebem da ordem constitucional. Daí é necessária a obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas. Então ela encontra a barreira, essa barreira, então portanto o item está correto. 19. Casca de banana. Olha só. A Constituição Federal, conforme seu próprio texto, ela pode ser emendada por meio de iniciativa popular. Tem essa possibilidade de emenda à Constituição. E aí ele traz aqui as diretrizes, desde que o projeto seja subscrito no mínimo de 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados, não menos que 0,3% dos eleitores em cada um deles. Está certo isso? Não. Por que não está certo? Porque a Constituição Federal ela não pode ser emendada por meio de iniciativa popular. Somente quem pode ocorre nesse caso é somente lei, certo? Lei pode. Isto, veja, a Constituição, vou colocar aqui, Constituição Federal, não pode. Eu vou fazer um concurso aí, por exemplo, do GDF. Então, na LODF, pode, é 1% da população. São Paulo, também mesma coisa, mas na Constituição Federal não tem, beleza? Veja, ela somente poderá ser emendada mediante proposta de quem? De 1/3
De quem? Da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, 1/3. Então a proposta deve ser de no mínimo 1/3 deles. Ou pelo presidente da República, ou de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Então, mais da metade. Então, eu tenho lá 27 unidades da federação, teria que ser o quê? 14. Ok? Então, beleza. Hora diferente de iniciativas de leis. Então, nas leis federais, pode ocorrer então a iniciativa popular, pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, porque pela Câmara dos Deputados eles quem representam o povo, o Senado Federal representa os estados, ok? 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos de 5 estados e não menos de 3% dos eleitores em cada um deles. É o que está previsto na questão, mas a questão ela inverteu dizendo que é a emenda à Constituição. No caso seria o que? Iniciativa de leis estaria correta. Por isso o item está errado. Aqui não sei por que ficou correto. Isso daqui é Ctrl+C ou Ctrl+D, Ctrl+V. Então está errado porque a Constituição não traz essa possibilidade de iniciativa para projeto de Constituição Federal, beleza? Última questão. Aí vai ter uma situação hipotética que vai apresentar o que? Uma revogação, parágrafo único do artigo 7º do texto constitucional. Então teve uma alteração aí, beleza? Vamos ver se a gente mata aí. Julgue o item a seguir. Para ter sido aprovada então a emenda, a referida emenda à Constituição precisou obter, em cada casa do Congresso Nacional, a aprovação de no mínimo 60% dos membros que as compõem. Certo ou errado? Você vai olhar lá 3 por 5. Então você vai fazer assim, ó. Como que eu faço para achar se esse 3/5 é igual a 60%? Eu multiplico isso daqui por quanto? Que para dar 100 por 20, não é? Então aqui, ó, 20 vezes 5 dá quanto? 100. Então se eu multipliquei por 20 aqui embaixo, vou multiplicar por quanto em cima? Por 20 também. Então 2 vezes 3, 6. Olha aí quanto ficou? 60 por 100, 60%. Beleza? Então tá correto. Então é a mesma coisa. Veja que ele não foi tão detalhista. A aprovação de no mínimo 60% em 2 turnos em cada caso. O Congresso Nacional faltou 2 turnos, mas não está inválido aí a questão por causa disso, ok? Povo, então veja, acabamos e o degrau você está subindo a etapa, vai chegar no seu objetivo. E a galera batendo palma para você chegou até aqui. Meus parabéns, seu nível de conhecimento sobe mais um degrau. Então, mais uma etapa concluída por, ao dedo na sua cara, ó, por você. Então você chegou até aqui, você tem méritos, você vai colher seus frutos. Um abraço, galera, até a próxima.